Mas quem é uma lindona que está aqui com a gente hoje, que eu também adoro, é ela, nutricionista, que vocês curtem sempre que ela pode, ela vem no Você Bonita. Aleluia, bem-vinda! Boa tarde. Obrigada. Sempre um prazer ter você aqui, cada vez muito mais linda. Hoje a gente, foi muito legal porque vai ser dose dupla. A gente tem a Ale aqui, nessa pauta bem legal, esclarecedora a respeito da soja, né, os mitos e verdades. E daqui a pouquinho tem receitinha com a sua filha, a Nath, que a gente está muito feliz em recebê-la. A gente acompanhou a história desde que a gente conhece a Ale, que ela morou fora, ela estudou, se preparou. Vocês não têm noção que surpresa boa a gente vai ter já na culinária. Muito legal. E a mamãe tá babona, isso que é o mais legal, foi né? Tudo combinado, tá né? vendo? Ó, mamãe, tudo certinho. Vamos lá. Pra gente abrir, então, eu nem vou te perguntar nada a respeito do assunto, porque todas as perguntas estão aqui. Primeira pergunta na tela, Má. Mito ou verdade? Olha lá. A qualidade proteica da soja é inferior às da proteína animal. Isso é mito ou é verdade? Um grande mito. É um grande mito? Então, a proteína da soja, a qualidade proteica deste alimento vegetal não é inferior a outra proteína? Não é, e com várias comprovações, por vários métodos de análise. Sério? Sério. Então a gente pode acreditar que uma pessoa que hoje pratique, a gente fala muito na dieta, que não é uma dieta, é uma escolha, né? É um estilo de vida, o vegetarianismo ou até os veganos, eles conseguem sim ter qualidade em proteína quando consomem a soja. Sempre. Existem vários, como a gente vem aqui hoje para esclarecer vários mitos. A soja é uma coisa que ronda a minha vida já há muitos anos, tá? Eu sempre fui adepta ao vegetarianismo, muito próxima à questão de buscar minhas fontes de nutrientes no reino vegetal, tá? É uma escolha de vida. E por conta disso, Carol, eu sempre bati de frente com a soja, porque eu vi as pessoas falando, inclusive profissionais falando sobre isso. E eu falava, gente, mas será que é verdade? E eu me aprofundei bastante. Então, há anos eu estudo. Você é especialista em soja. Há anos eu estudo soja, né? Tive a oportunidade, inclusive, de participar de congressos somente de soja, fora do Brasil e tudo mais, tá? Então, assim, esse é o grande mito, porque muitas pessoas falam, poxa, você não consome produtos de origem animal, você não come... A carne é melhor do que proteína vegetal. Proteínas vegetais existem várias, tá? Aliás, a grande maioria dos alimentos vegetais tem proteína, tá? Assim, um pouquinho de cada alimento é um pouquinho de proteína, tá? Que você somando no seu dia a dia, você consegue atingir a quantidade de proteína que você precisa. Perfeito. Só que dentro disso, não estou falando aqui de quantidade, estou falando também qualidade. O que faz com que a gente classifique uma proteína como boa ou ruim? Existem dois parâmetros que a gente usa, tá? O primeiro deles é o perfil de aminoácidos, ou seja, uma proteína é como se fosse uma corrente, os elos, né? Uma junção de aminoácidos. Existem 6 aminoácidos na natureza que são chamados de essenciais, dentro dos 20 que a gente usa para formar proteínas. Esses 6 a gente não fabrica, portanto eles têm que vir através da alimentação. Tá? Os outros a gente dá um jeito e a gente faz. Tá? Então o que acontece? Para avaliar a qualidade, quanto mais aminoácidos essenciais tiver na concentração dessa proteína, melhor a sua qualidade. Porque é isso que a gente busca ao consumir a proteína. Tá? E esse é o primeiro parâmetro. O segundo é a digestibilidade. Então, eu consumi aquela proteína, meu intestino, nós vamos digeri-la, como que eu vou absorver? Será que eu consigo reter a quantidade de aminoácidos que eu preciso? Então, eu consumo 100, absorvo 100, ou eu tenho uma perda no meio desse processo absortivo? Tá? Então, o que acontece? Cruzam-se esses dois dados e a gente tem a qualidade da proteína. A soja é bem absorvida? Então, dentre as proteínas vegetais todas, a proteína da soja é a que tem maior qualidade. O que a gente usa hoje como referência para a gente avaliar padrão de qualidade se chama PDCAA. É uma sigla que avalia a qualidade proteica de um processo. Os PDCAAs, a gente avalia assim, o top máximo dele é o número 1. Tá? Sabe quem é número 1? Quem é número 1? Ovo, a proteína albumina do ovo. Ovo. A whey protein, que é a proteína do soro do leite. E a proteína da soja. A proteína da soja. Ou seja, avaliando a digestibilidade. Esse é um whey de soja, gente. Olha que legal, não sabia que tinha whey de soja. Então, é a proteína isolada de soja. Uma proteína... O que acontece? Você pega a soja, você vai extraindo. Você aquece ela através de um processo que não é químico. É um processo tecnológico de spray, que pulveriza essa proteína. Nossa, e você separa a proteína. Aqui, por exemplo, é um pó que tem mais de 80% de proteína
por 100 gramas, ou seja, tem mais de 80 gramas por 100 gramas, ou seja, você tem mais de 80%, o que a gente chama de proteína isolada, que praticamente só tem proteína. Então, ele é muito bacana para quem, então, não também consome nada de origem animal, para quem consome quer quer variar, não quer consumir outra proteína. Sempre a mesma proteína, você quer enriquecer, quer fazer uma receita de bolo, eu quero torná-la mais proteica, eu posso usar proteína de soja. Agora, me conta uma coisa, eu acho que meu pontinho tá meio falhando, posso dar pro trocinho dar uma olhada? Ó, aí a Juju vai me dando as coordenadas. Vai, dá pro troço, ele tá meio... Sabe quando começa a falar? Ai, meu Deus, tô entendendo nada. Ó, vem cá. Eu passo aqui. Isso, vamos passar. Vai passando. Obrigada, querido. Olha só, eu queria entender uma coisa importante. Aqui a gente falou do whey, que ele é 1. Então ele proteína tem isolada de soja. De soja. Ele tá naquele teste e digamos que para ser 1 tem que então cruzar aquelas duas informações. Exatamente. As demais apresentações dessa soja também tem uma absorção legal? Você já me conta. Tá bom. Ai, será? Voltamos. Meu pontinho já tá aqui. Ai, já tô vendo ele aqui. Já deixaram bonitinho, bonitinho. Ó, Má, vamos lá. Fala comigo, ver se estamos ok agora. Tudo ótimo, já consigo ouvir meu diretor. Vamos lá. Deixei uma pergunta importante, porque já que a gente está falando de absorção de proteína, eu acho que as pessoas têm muito essa dúvida. As demais formas de apresentação desse alimento também são bem absorvidas? Então, o que acontece? Proteína, a molécula de proteína é a proteína da soja. Tá. É a mesma que está no grão cru, tá? E em todas as receitas e variantes que você pode fazer com a soja. Tá. O que muda? É que o grão, ele não é só proteína. O grão, ele é uma composição... Todas as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, tá? Tem uma composição característica, tem um teor interessante de proteína, mas também tem carboidratos, tem bastante fibras, né? Micronutrientes, vitaminas, minerais, enfim. O que acontece é que é uma combinação de tudo isso. Quando a gente falou da proteína isolada da soja, ela passa por um processo que... Lá na indústria, você consegue separar ao máximo, isolando a proteína dos outros nutrientes da soja. Entendi. Tá? Agora, a partir da própria soja, a massa de soja, o que você pode fazer? Você pode fazer o extrato de soja, que é o leite ou a bebida de soja, que tem proteína, mas também tem um pouco ainda do carboidrato, da gordura da soja, tá? Por exemplo, o tofu é a mesma coisa. Tofu, assim... As pessoas que me conhecem, que me seguem, sabem que até me perguntam assim, mas você come tofu todo dia? Eu falo, todo dia? Praticamente todos os dias. Eu vejo essas receitinhas ali grelhadinho, uma delícia. Daí eu até brinco, eu falo assim, mas a pessoa, mas como você come todo dia? Eu falo assim, você come frango todo dia? Qual a diferença? Ou come carne todo dia? É verdade, a mesma coisa. Enfim, mas a proteína aqui, dele é bem absorvida, mesmo que tenha carboidrato? É bem absorvida. O que poderia, não é, absorve sim. O que muda é o tempo de absorção. Tá. Então, por exemplo, o tofu, basicamente, ele é o grão da soja, a água e um salzinho que é amargo, chama nigari, que eles usam para coagular essa proteína, que nem a gente faz queijo. Tá. Então, basicamente, ele é proteína também, com a gordura da soja, tá? Aqui é diferente. Isso aqui, a proteína vegetal texturizada, ele é um subproduto da indústria da soja que faz o óleo de soja. Tá. Então, o que acontece? Eles pegam o grão de soja, fazem uma massa, separa, né, o óleo, que é a gordura, e fica o quê? Fica a proteína com as fibras, que é a parte do carboidrato. Entendi. Tá? Depois isso passa por um processo que chama extrusão, que eles fazem como se fosse pipoca. Tá? Coloca lá e fica grande, assim, ele expande. Tá. Então, basicamente, aqui a gente tem muita fibra, por isso que tem um teor de carboidrato um pouco maior e bastante proteína. Tá? Então, praticamente, você tirou a gordura daqui, isso aqui não tem gordura, aqui ainda tem um pouquinho de gordura, aqui ainda tem um pouquinho, e aqui, basicamente, é só proteína. Então, em termos de absorção, a proteína vai absorver igual. Igual a gordura, igual a proteína animal. É o tempo de absorção. Por quê? Porque quando você tem fibra, quando você tem gordura, você demora um pouco mais para absorver do que quando você consome um nutriente isoladamente. Por exemplo, a proteína animal não tem fibra. Não tem fibra, então, mas ela tem gordura. Mas ela tem gordura. Tá? Agora, por exemplo, comparado. Por que o whey protein absorve mais rápido? Porque ele já é a proteína isolada. Entendi. É uma comparação aí semelhante. Exatamente. É o mesmo efeito. Mesmo efeito. Muito bom. Vamos pro próximo mito ou verdade, porque esse assunto é tudo de bom. Meninas, olha só. Olha, sem medo de ser feliz, hein? Mito ou verdade, a proteína de soja não favorece o ganho muscular. Quem quer ganhar músculo e está consumindo proteína de soja, e aí, não favorece? É mito ou é verdade?
É um grande mito. É mito? Dá pra ganhar massa muscular com soja? Sim, por quê? Não acabei de falar, né? Ou seja, é o mesmo raciocínio. Que a soja é uma proteína considerada de alta qualidade, com todos os aminoácidos essenciais e que tem uma boa absorção? Sim. Então, o que faz a gente ganhar massa muscular é o fornecimento adequado desses aminoácidos. Tá. Então, você tanto faz de onde vem esses aminoácidos, se vem da carne, se vem do leite, se vem da soja, se vem do feijão. O que importa é a quantidade desses aminoácidos que a gente entrega para o nosso corpo. Entendi. Então, ou seja, é a mesma coisa. Se fizer um cálculo correto... Um cálculo correto de quantidade, tiver atividade física correta, vai acontecer. Tem muito estudo comparado que coloca lá, né, um grupo de pesquisa, pega um grupo de atletas e coloca a proteína de soja, ou no outra proteína do arroz, outra proteína animal, e outro que não coloca proteína, e faz a avaliação. Tá? Normalmente, todos os resultados que a gente tem hoje, que eu vi, que eu estudo, mostram que quem consome a proteína de soja ou a proteína animal tem o mesmo ganho de massa muscular. Que legal! Tá? E tem esse mesmo estudo para a proteína de arroz também. Que legal, tá? Ale! Você prova disso, né? Porque eu sei que você treina e que você, quem já segue lá, vê as fotinhas, você é toda cheia de músculo. Então, você não come nada de origem animal. E tem tantos atletas, inclusive nas nossas Olimpíadas agora. Ah, é? Tá? Pelo menos de que eu saiba, que eu acompanho, tem 4 atletas olímpicos veganos que não consomem alimentos de origem animal. Inclusive, bodybuilders. A levantadora de peso americana que veio para as Olimpíadas aqui, que é uma mulher enorme, forte, que levanta peso que, olha, a gente nem imagina. Não, pelo amor de Deus, aqueles pesos são realmente bem pesados. É vegana, ou seja, de onde ela tira as proteínas? Dos alimentos de origem vegetal. É só escolher com inteligência. Combinar os alimentos corretamente, ter uma alimentação adequada, 360 graus. Não adianta olhar só para a proteína, você tem que olhar o prato para todo. Tudo. Claro. Claro que antes de encerrar a pauta, ela vai dar diquinha como pensar, então, o que unir a soja que pode ser bacana para melhorar ainda mais o valor nutricional do prato. Perguntinha do público agora, vamos ver. Quem escreveu pra gente, eu acho que eu já até sei a pergunta, olha lá. Hipertenso pode ingerir molho de soja? Pergunta da Dulce, um beijo, lindona. Responde agora, Má. E aí, vamos responder agora. Vamos lá. Aqui a gente tem o molho de soja. O molho de soja, né? É uma questão aí que envolve tantas coisas. Vamos lá. Exatamente. Quero te ouvir. Vamos lá. A questão da relação entre a hipertensão e o molho de soja não tem nada a ver com a soja. Né? Porque a soja é o ingrediente de composição, a soja fermenta, tá? Numa composição com até outros grãos, muitas vezes, e você faz o molho de soja. Tá. Acontece que, realmente, ele é um tempero, ele leva bastante sal. Tá? Então, ou seja, o hipertenso que tem um controle na alimentação de consumo de sal, ele deve ficar atento. Tá. Então não tem nada a ver com a soja. Não tem nada a ver com a soja. O problema é o sódio. É o sal que torna o molho. Claro, ninguém vai beber molho de soja. Você vai substituir na sua preparação, por exemplo, eu vou fazer um tofu mexido. Ao invés de eu usar sal, eu uso shoyu. Tá. Na mesma proporção. Claro, se você é hipertenso, você vai controlar a sua ingesta, você vai consumir menos. Eu costumo colocar no japonês o limão. Metade. Diluir. Fica bom, né? Fica bom. E o wasabi. E o wasabi é tudo de bom. Aí tem propriedade, depois você conta as propriedades do wasabi. Sim. Nem imagino. O wasabi é o quê? O wasabi é uma raiz. É uma raiz que é que nasce naturalmente no Oriente, altamente concentrado em fitoquímicos. É ótimo, então. Alcalina, bem legal. Tá aí, tá vendo? Fu, mais uma vez aí a Fozi, nossa coordenadora, ela e a Larissa, que estão aí mantendo, eu diria, essa parte oriental, né, na nossa equipe. Nós temos 2 representantes. Gente, é muito legal ver isso. Orientais são sábios demais. Demais. Quando o chefe Carlos vem aqui, fico doida. É muita informação. Volto já pra você me contar. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai falar do edamame, que eu sei que você adora. Que uma vez você comentou a respeito disso. Nós não trouxemos aqui hoje. Que é tudo de bom. E a Fuzi que lembrou aí. Ela que é japonesa, sabe tudo dessa comidinha oriental. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o próximo, então, Mito ou Verdade, que esse próximo é muito bom. Eu tenho certeza que estão perguntando disso. Olha lá. Mito ou verdade, quase foi. O consumo regular de soja por homens pode aumentar características físicas femininas? Muita gente já ouviu falar a respeito disso, né? Será que é mito ou será que é verdade? Respondo já? Já.
Claro que é mito. É mito! Mas não tinha uma história, Ale? Deixa eu botar aqui a nossa plaquinha. Adoro história. História, aquela história assim que a soja tem um hormônio parecido com o nosso hormônio feminino, que se eu não me engano é o estradiol. Estrógeno. Estrógeno, quase. Tá, na trave. E que isso poderia aumentar essas características? Vamos lá. Aí é uma coisa, eu adoro contar essa história. Ótimo, vamos Primeiro lá. Eu vou para uma coisa meio óbvia, que eu acho que é legal a gente levantar alguma coisa, a obviedade, assim, pra gente poder explicar um pouquinho da ciência. Sim. Tá? Qual é a população do mundo que tem maior consumo de soja per capita? Japão. Óbvio. É. Tá? Sabe quanto um japonês consome há muitos anos de soja por dia? Tem mais de 30 gramas de proteína de soja por dia no cardápio de um japonês. 30 gramas de proteína é bastante. Proteína, ou seja, você vai ter bastante, você vai ter vários gramas de soja para ter 30 gramas de proteína. Ou seja, diariamente, ao longo de toda a vida. Tá? Um chinês tem uma média de 10 gramas. Sabe quanto o povo ocidental, como nós, consumimos de soja por dia? Não chega a 1 grama de proteína de soja por dia. É verdade. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Carol. Diga. Que você já deve ter escutado. Qual das populações do mundo tem maior longevidade? O Japão. Isso não precisa pensar, né? Então, ou seja, uma população que consome soja diariamente é uma das populações que mais vive no mundo. Portanto, a soja não pode ser esse monstro que as pessoas falam que ela seja. Dá pra descartar, entendi. Ponto. Segundo, agora eu gosto de tirar barato e brincar um pouquinho. Tá bom. Tá? A gente também. A gente vê lá no Japão, a gente vê as reportagens e tudo mais, o povo masculino japonês andando de sutiã por ginecomastia. Não. Ou então todo mundo, os meninos japoneses, coitados, afeminados. Não. Não tem maior incidência. E nem sobrepeso. O sobrepeso lá também é bem difícil, né? Isso aqui mas ironia, é pra contar a história. Pra contar o quê? Por volta dos anos 80, dos anos 90, começou a se estudar exaustivamente a questão da soja. E descobriu-se que existe um fitoquímico, que é um composto bioativo presente na soja, que se chama isoflavona. Tá? Isolaram ele, colocaram ele lá no microscópio e viram que a estrutura molecular da isoflavona é idêntica ao estrógeno, que é o hormônio feminino. Idêntica, assim, em termos de molécula. Estamos falando aqui de química e de bioquímica. Tá? Então, a mesma coisa. Então, começaram-se a vir as ideias de que, bom, uma vez que são estruturas biomolecularmente compatíveis e iguais, elas exerceriam as mesmas funções no corpo. Para isso, começaram a fazer estudos e colocaram a soja sendo usada, por exemplo, por mulheres na época da menopausa. Certo. Por quê? Existe a necessidade, para algumas mulheres, da reposição de estrógeno para amenizar efeitos da menopausa, os calores e tudo mais. Tá? Só que aconteceu, olharam e perceberam que isso não estava valendo muito a pena. Tanto que hoje, né, na ginecologia, dificilmente você vê um profissional que ainda receita soja para amenizar os efeitos da menopausa. A mesma coisa, a mesma conclusão chegaram para homens. Se é um hormônio feminino, se um homem consumir isso diariamente, assim como uma criança, um menino, tá? Isso pode gerar características afeminadas, como, por exemplo, o crescimento do seio, se chama ginecomastia. Tá? Então, logo, as crianças que consumiriam soja diariamente poderiam vir a ter uma puberdade influenciada, afeminada, se posso dizer assim, ou desenvolvimento de mamas. Tá. Então, isso é mito? Isso é mito por quê? Tá, isso foi como se fosse, os estudos começaram a mostrar, pegaram os primeiros estudos sobre isso, deram doses, a gente chama de cavalares de soja, às pessoas, o que sofreu influências gerais de saúde. Entendi. A mesma coisa, se você pegar e consumir diariamente 4 litros de suco de laranja, será que não vai acontecer alguma coisa errada na sua saúde? Entendi, que nem água, até a água, se a gente consumir em excesso, tem problema. Então não dá para levar como parâmetro da população o consumo excessivo de nada. Entendi. O consumo excessivo é sempre maléfico em alguma coisa, porque excessos não são bons. Então, se a gente tiver um controle... Primeiro, partiu-se de uma ideia por conta da similaridade das moléculas. Segundo, desses estudos que jogaram doses muito altas. Só que daí, hoje, dos anos 90 para cá, outros estudos começaram a estudar o comportamento da isoflavona no corpo feminino e no corpo masculino. Cada célula do nosso corpo tem, né, uma membrana que tem receptores hormonais. Sim. Tá?
Então, o estrógeno endógeno que a gente produz, ele vai encaixar como se fosse uma chavinha na fechadura, abrir, entrar e exercer a função dele nessa célula. Tá. O que descobriu-se? Que a isoflavona, ela é uma chavinha que parece a chave original, mas ela não abre a célula, ela não entra e não exerce função. Entendi. Tá? Então, ela é igual do ponto de vista molecular, mas ela não consegue trabalhar da mesma forma. Por isso que não interfere nos hormônios. Entendi. Olha, Entendeu? eu falei para ler antes da gente começar, que a gente sabia que ela era especialista no assunto, etc. É por isso que a gente quis fazer essa pauta com você. Olha quanta coisa, gente, quando a gente... Poxa vida, as pessoas precisam, muitas vezes, até... pensarem que hoje muitos estudos de antigamente, Exatamente. de anos, a ciência mudaram. é diária, Isso Carol. é muito legal. A gente tá aqui com um embasamento falando a respeito disso. Em 1990, a Nath que vai vir aqui hoje, ela tem 18 anos. Ela tem 18 Ela anos. nasceu em 98, antes da história da soja. Você imagina como que eu posso ter uma referência científica de um dado de mais de 20 anos, 30 anos atrás? É verdade. Não, eu concordo. Então, ou seja, a ciência evolui, ela mostra evidências, assim como, vamos brincar, aconteceu com o ovo, que teoricamente era problema com colesterol. E hoje ele é o que? O segundo melhor do mundo, o terceiro alimento melhor do mundo. Então a gente tem que estar atualizado com relação a isso. Eu concordo. Não, eu acho muito legal a sua explicação. Gente, é assim, aqui as informações são dadas, absorvam, conversem com os profissionais que vocês conhecem, né? Vamos gerar polêmicas, debates. Isso é muito importante, isso faz a gente evoluir, faz a gente amadurecer, faz a gente pensar. Não é só pelo simples fato de vou incluir ou vou retirar. Vamos entender o que ronda esse universo, assim, que é muito legal. Na ciência e no conhecimento, a gente tem que ser assim... aberto a você também falar, olha, aquilo que eu falei ontem não é mais isso. Sim, você acabou de me desconstruir um negócio. Eu tinha isso aqui como uma construção feita. A gente tem, eu mesma voltei atrás de várias coisas que eu já falei da minha vida por conta de atualização científica. Olha só. É natural isso, né? Mas eu vou deixar a perguntinha do público. Vamos ver. Porque eu tenho certeza que estão rolando perguntinhas nesse sentido, né, Má? Vamos ver qual que você escolheu. Olha lá. Quem escreveu pra gente? A Ingrid. Um beijo, Ingrid. Posso trocar carne vermelha por soja texturizada? Boa pergunta. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa soja texturizada, que a gente tem todos os exemplos lá na mesa. Vamos fazer o seguinte, responder a perguntinha da Ingrid. Vamos. Ingrid, né? Isso mesmo. Quando a gente, então, fala de uma troca dessa proteína, da carne vermelha e da texturizada, são essas aqui, então o diretor pediu pra gente mostrar bem. Tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que ainda não viu. A gente tem duas apresentações, uma mais fininha, menorzinha, né? Isso. Que parece a carne moída, e uma maiorzinha que seria aí a de estrogonofe. Vamos dizer assim. Como é que seria essa troca, então, Ale? Então, vamos lá. Primeiro, como eu falei, do ponto de vista da qualidade de proteína, igual. A gente tem a mesma entrega de aminoácidos, digestibilidade similar, tá? O que muda, obviamente, quando você fala de um alimento comparado a outro, você tem que avaliar tudo que compreende esse alimento. Tá. Por exemplo, a carne vermelha, ela tem um lado que é a fonte de ferro natural que ela é, que no caso da proteína de soja tem menos quantidade. Não deixa de ter, mas tem menos. Tem menos. Tá? Porém, por exemplo, a proteína de soja, ela é desengordurada. Ela não tem gordura, enquanto a carne vermelha tem maior teor de gordura saturada. Tá. Na minha opinião, assim, eu sinceramente, como profissional, como nutricionista, eu não recomendo que exista trocas. Assim, eu só consumo isso ou só consumo aquilo. A não ser que tenha um estilo de vida como a mas, escolha exemplo, de ser vegetariana. Eu, por exemplo, eu sou vegetariana e eu não consumo só a proteína texturizada de soja. Eventualmente eu consumo isso, eu como o tofu. Eu como natural, os grãos, os alimentos. Eu como feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Eu combino com quinoa, eu como o arroz integral, vegetais verdes escuros. Então, assim, você pode sim deixar de comer carne e consumir proteínas vegetais. O que eu indico é que exista uma variedade. É que a proteína texturizada de soja, ela é a que mais se parece com a carne na hora da culinária. Entendi. Então, como que você faz? Você pega essa proteína, você hidrata ela com água, põe em água de molho e depois você espreme e você usa ela em todas as preparações que você usaria, por exemplo, uma carne moída. Por exemplo, com isso aqui, com essa textura, essa configuração maior, você consegue fazer um estrogonofe, enfim. E essa parece a vermelha, essa parece o frango, né? Ou seja, é o tipo de como eles temperam, como é a qualidade. Só que assim, qualitativamente, você tem uma proteína de alta qualidade. Tá? Tá. Enfim,
Então, é uma opção. Não precisa, já que a gente está falando, até para os que são vegetarianos, eu entendo. Não precisa só comer a soja. Não. Variedade. Aliás, não isso é uma coisa que nós, profissionais, trabalhamos com, né, a adequação alimentar. A gente preconiza que as pessoas variem os alimentos, tá? Eu só não consumo só soja, tá? Tem dias que não, a gente consome vários. Todos os grãos têm proteínas, né? Então, soja é uma das opções, óbvio. Como existem vários subprodutos da soja, a gente não tem proteína texturizada de feijão, por exemplo. Por uma questão de mercado, a gente não tem queijo de feijão, que seria o tofu. Mas se tivesse, a gente poderia consumir também. Entendi. Enfim, é que a soja, por ser um dos grãos mais versáteis, acabam tendo maior incidência na alimentação de quem não quer consumir alimentos de origem animal. Entendi. Tá? Tantas apresentações. Mas exatamente. Tá aí então, Ingrid, mas pensa nisso, na variedade. Vamos colocar a foto do edamame que falamos há pouco, pra Lê contar um pouquinho. Eu sei que ela adora, uma vez ela veio ao programa, a gente falou. Adoro. Mas é tudo de bom isso aqui, né? Então, é o petisco mais gostoso aí pra servir. Tem muita gente, as pessoas costumam encontrar o edamame nos restaurantes japoneses, como aperitivo, como entrada. Tá aí. Né? Se vocês verem aqui, é uma vagem que tem uma bolinha verde dentro, que é uma soja. Tá? O edamame é o nome oriental do que nós chamamos aqui no Brasil de soja verde. Tá? O que é a soja verde? Nada mais é do que a soja colhida num ponto de maturação anterior. O grão, normalmente, não sei se você já teve a oportunidade de ver uma planta que produz favas. O que acontece? A planta está lá linda, verde, com as favas assim plantadas e os grãos verdinhos dentro. Chega um momento que essa planta começa toda a secar. Tá? E o grão começa a secar também. Então, aquele grão começa a ser extraído água e a quantidade, o que tem lá dentro dele não muda, mas ele vai ficando mais concentrado em nutrientes, entendeu? Então, por exemplo... E aí ele fica assim. Vou até pegar na mão aqui, ó. Então, nesse passo tem um pouco menos de nutrientes? Então, não. O que acontece? A soja, assim, ela tá seca, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Só que aqui... O que acontece? Quando qualquer grão concentra no pé e fica seco, ele concentra também a quantidade de fibras e carboidratos, que são os amidos, tá? Vai concentrando amido, tá? Aqui, como ainda não concentrou, você tem maior teor de proteínas. E menos carboidrato. Maior teor de proteína, tem gordura, tem vários micronutrientes, ferro, cálcio, né? Tem zinco, são nutrientes importantes, tá? Que depois, né, que começa a secar, o grão, naturalmente, ele começa a acumular amido. E por quê? Porque ele vai cair no chão e ele vai ter que se sustentar. É o carboidrato, a energia dele, para nascer uma nova planta. Entendi. Entendeu? Que legal. A gente já sabe tudo. Olha, você pode perguntar o que vocês quiserem aí no Instagram a respeito de soja, que a Lê realmente domina. Adoro esse tema. E coisa mais linda. Ai, que delícia. Então delícia. Tá aí, pode ser o petisquinho para abrir o dia que você... Dá pra fazer em casa também, né? Dá pra fazer. Você já ensinou aqui. A soja verde, hoje ela é encontrada, ela vende em pacotinhos congelados no supermercado. Onde você vai lá comprar nuggets, olha lá do lado que tem a soja verde. Ai, meu Deus, tá junto com nuggets. Do lado ali, onde tem os vegetais congelados. Sei, tem lá. Você abre o pacotinho, você põe só no micro-ondas, ou então você ferve uma água, joga na água, 2 minutos, tira. Salzinho, pronto. Aí agora nas Olimpíadas para assistir os jogos. Gente, Olimpíada dá fome. Vou fazer uma pauta sobre isso. Você quer assistir os jogos petiscando alguma coisa? Baixo teor calórico, alto teor de proteína, bastante fibra e muito nutriente. Entendi. E fora que dá um trabalhinho para comer, né? Entretém. Arrasou. Vamos fazer o seguinte, a gente tem tempo para mais uma. E eu quero encerrar, na verdade, acho que se você não quiser, é a última, tá lá? Se quiser colocar aqui, mas eu sei ela de cor e é um assunto polêmico. Então, vamos falar a respeito dele, dos transgênicos. Essa daqui a gente deixa para uma próxima. Eu acho que não podemos encerrar essa pauta sem falar de transgênicos. Sim, eu acho muito Como é que é essa história, então, né, da que as pessoas comentam, não, a soja porque ela é transgênica. Não, mas existe não transgênica? Como é que é isso? Vamos lá. Esse é um assunto bastante complexo, bastante moderno, tá? Porque a transgenia... O que é transgenia? Para a gente poder entender o que eu estou falando, tá? Nada mais é do que a combinação... Né, que mexe ali dentro, a nível do DNA das células, de algumas espécies, para você gerar um vegetal que seja diferente daquilo que do que seria a planta original. Tá? Diferente do que na natureza acontece, na natureza existem cruzamentos. Por isso que vão nascendo uma diversidade muito enorme, tanto de animais como de vegetais. Tá? Só que o homem forçou isso, mexendo lá no núcleo da célula, no DNA. E ele criou novos alimentos, né? Ou alimentos modificados para que tenha um padrão diferenciado. No caso da soja, tá? A soja no Brasil,
Infelizmente, eu digo infelizmente, tá? Mais de 80% da soja produzida no Brasil é transgênica. Tá, é modificada. Mas por que modifica? Para dar mais lucro? Então, por quê? Porque hoje, também mais de 80% da soja produzida no Brasil não é para consumo humano. É para consumo animal, é para fazer ração animal. Entendi. E essa soja, tá? Para alimentar o gado, ela tem um perfil lipídico, maior quantidade de proteína e maior quantidade de gordura, ela rende mais. Entendi. Tá? E não só isso. A gente sabe que a soja é uma cultura de monocultura, ou seja, aquelas lavouras enormes de uma coisa só. A gente não vê isso na natureza. A natureza tem tudo junto, todas as plantas trabalhando junto, nascem e crescem junto. A monocultura coloca uma quantidade enorme da mesma planta ali. Qual é o problema disso? Tá? Isso gera desequilíbrio ambiental. E as pragas, naturalmente, como as bactérias, os fungos, os passarinhos, as larvas, os insetos e tudo mais, começam a atacar esse alimento de uma forma desenfreada. Tá. Então, os transgênicos, em teoria, também deveriam ser mais resistentes a esses animais. O que acontece? Planta-se uma vez, 2, 3, 10 vezes no mesmo lugar o mesmo grão. E esse grão, teoricamente, era para ser mais resistente. Só que a natureza precisa se alimentar, a natureza precisa renovar seu ciclo, tá? Os animais, as intempéries da natureza começaram a atacar esse grão. O que aconteceu? Esses grãos transgênicos, eles passaram a receber cada vez maior carga de agrotóxicos para tentar aumentar e garantir a produtividade. Entendi. Então, qual é a grande desvantagem do transgênico hoje? Tá, isso eu estou falando a Alessandra, tá? É o quê? Você tem uma carga muito alta de agrotóxicos. Assim como um monte de outros alimentos. Assim como outros alimentos. Tá. E qual é o problema desse? Eu vejo aqui 2 problemas sérios. O primeiro problema é que você tem uma carga, esses químicos, esses transgênicos que foram modificados, a gente não tem tempo ainda hábil de avaliar realmente, tá, a segurança. A gente tem estudos que mostram segurança alimentar, mas ao meu ver, Alessandra, tá, é muito curto. Tá? De 20 e 30 anos a gente não tem um estudo populacional para ver realmente se isso vai ser bom ou não. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Cautela nesse momento. Tá. Segundo, carga química é um problema sério. Tá? Quanto mais agrotóxico, pior para o ser humano. Isso está causando essas alergias alimentares e essas desconfigurações que a gente tem vivido. Só que assim, é um problema exclusivo da soja? Não. Daí a pessoa fala assim, eu vou deixar de consumir a proteína da soja, porque ela foi transgênica, tem mais agrotóxicos, e vou comer carne animal. Vou te fazer uma pergunta. Ele é alimentado com a soja transgênica. O que come o boi? Já cheguei aí, já. Já cheguei aí quando você estava explicando. O que come o porco, o que come o peixe, o que come a galinha. Entendi. Ração à base de soja e milho transgênico. Qual é o problema disso? Tá? Existe uma coisa que se chama bioacumulação. Esses agroquímicos, esses pesticidas, esses agentes químicos, eles são bioacumuláveis, eles se acumulam nos tecidos animais. Entendi. Tá? Se acumula no músculo, se acumula na gordura. E aí você vai lá e come a carne com essa quantidade enorme de agrotóxicos acumulados. Mas eu acho a informação é fantástica. Eu acho até que isso remete a gente assim e dá um super programa para discutir só isso. Porque tem não transgênica. Já existe, tem. Por exemplo, eu na minha casa... Você sabe qual é a marca? Marcas não transgênicas e compro tofu. Assim, todo produto orgânico, obrigatoriamente, ele é não transgênico. Entendi, porque não tem também os agrotóxicos. Não tem. Então, ou seja, não procurar consumir. Mas a gente pode, assim, até para fechar, assim, dizer o seguinte. Como são tantas coisas, tantas peculiaridades, né? Se a gente tiver um equilíbrio e se a gente conseguir, então tudo bem, eu comprei essa que é transgênica e eu comi tal, mas se amanhã eu vou consumir tal coisa e ter um dia que é assim, que não tem... Eu tô vivendo um equilíbrio, é um bom senso. Você acha que a gente pode usar um bom senso, até para resumir a pauta de hoje? É a única forma de viver hoje. Não tem outro jeito. Porque a gente tem. Concordo Vou deixar de consumir a soja porque eu vou comer a carne. Carol, não tenho dinheiro para comprar o orgânico. Exatamente. Tem isso, eu acho que é mais caro. Na minha opinião, orgânico. A gente saber valorizar o que é mais simples na alimentação. Entendi. Alimentação. Vai mais à feira livre. Mas tem agrotóxico. É melhor do que comer um alimento processado. Então, melhor que comer um industrial. Ficar livre de tudo que possa ser contaminante. É impossível. É impossível. Entendi. Tá? Então, ou seja, tentar ter bom senso, cuidado na hora de fazer as escolhas, mas sem levantar falsos alardes ou criar pânico na hora de se alimentar, o que não é nada saudável pra gente. E olha, que bela aula, né? Vai estar lá na internet para todo mundo compartilhar, porque isso aqui é muito bacana, é muito legal entender as explicações, tem embasamento, saber
saber que tudo tá vindo de informações recentes e atualizadas. Eu não tô aqui para defender ou para não defender as coisas, mas eu gosto de fechar a pauta com clareza. Essa pauta foi perfeita, eu te agradeço muito. Carol. E quem tiver dúvida, gente, é o que eu falei, vamos gerar polêmica mesmo, vamos debater mesmo, assim a gente cresce, assim a gente amadurece e a gente faz uma sociedade pensante, né? Que eu acho que é o que tá faltando. Vamos pensar, por que aquilo, por que não? Peraí, vamos entender. Eu acho que isso muda tudo. Tem que seguir a Ale lá no Insta, né? Não preciso nem dizer. Vai lá, @aleluglio, né? Se diz Aleluglio, né? Rapidinho assim, italiano, mas é Aleluglio. ALELUGLIO. E no meu site, Carol, alessandraluglio.com.br, tem várias coisas, vários assim, artigos que eu já escrevi falando de soja, com uma referência bibliográfica imensa junto. Isso é fantástico. Então, quem quiser procurar artigos onde eu me embasei, tá tudo lá. Obrigada, viu? Tá bom? Sempre impecável. Nos encontramos daqui a pouquinho na cozinha, que já vou bater um papo com a Nath, daqui a pouquinho eu te chamo. Obrigada!